Gente, dois assuntos no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, eu sou obrigado a destacar as relações que estão acontecendo aqui no Brasil políticas com a questão religiosa. Será que isso é correto, é errado ou é vergonhoso? O segundo tema diz respeito não só ao Brasil, mas ao mundo inteiro no que se refere à produção energética no planeta, que por mais que divulguem o crescimento das chamadas fontes energéticas renováveis, nós ainda não nos afastamos do quadro que nós tínhamos em termos dessa geração lá do final do século passado. Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva, e antes de começar o vídeo, deixar aquele lembrete de inscrição no canal, para quem não é inscrito, e as pessoas que já conhecem o nosso trabalho aqui, peço antecipadamente a confiança de um like, depois um comentário e compartilhamento dessa película com a sua rede de contatos. Vamos lá para o trabalho então, gente. Bom, a mistura ou a separação entre política de Estado e religião sempre foi uma coisa muito controversa desde os primórdios da humanidade. Até que um grande sábio, para muitos reconhecido como o próprio Deus, resolveu separar essa pendenga com uma frase muito simples. E eu vou tirar como fonte de informação o cardeal Orani João Tempesta, que é o arcebispo do Rio de Janeiro. Ele redigiu e publicou na CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, um texto cujo título é "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus". Só que não foi ele que falou isso. Quem disse foi nada mais, nada menos que nosso Senhor Jesus Cristo. E em qual contexto ele falou tal frase? Segundo o cardeal conta, a partir da leitura do Evangelho de Mateus, a situação foi mais ou menos a seguinte. Jesus estava fazendo essas pregações, resumindo, é claro, estou resumindo a história, até que apareceram alguns fariseus que na época não simpatizavam muito com as mensagens que ele pregava e tentaram fazê-lo cair numa armadilha política ou religiosa. Primeiro elogiaram ele e, achando que tinha inflado o ego de Jesus Cristo, fizeram a pergunta, mostraram uma moeda romana e perguntaram a respeito se era certo ou errado pagar impostos. E, provavelmente entendendo a malícia da questão, ele respondeu de uma forma muito simples: "Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus". Em outras palavras, sim, paga teus impostos, cumpre tuas obrigações com o Estado, mas não deixe de louvar a Deus, ao Senhor, que é uma outra seara. Tem que separar as duas coisas, segundo o meu entendimento do que entendia Jesus Cristo, assim como eu acredito que seja esse o entendimento também do cardeal João Tempesta. E aí vão passando os anos, passando os séculos, passando os milênios. Chegamos no Brasil de 2023, onde um dos principais debates nacionais diz respeito à religião. Olha só as últimas manchetes de destaque na grande mídia brasileira. Lula, o presidente Luiz Inácio da Silva, diz que Deus de aliado não é igual ao de Malafaia e cuba fake news pela rejeição de evangélicos. Peraí, tem evangélico rejeitando Luiz Inácio da Silva, presidente da República? Por que será? Será que a religiosidade está misturada com as políticas de Estado? Lamentavelmente, por uma questão populista e de usar o nome em vão das divindades ou da divindade, a resposta é sim. Aí, o bispo Malafaia, se não me engano, é Assembleia de Deus, dá a resposta a Luiz Inácio da Silva, sendo irônico, mas usando para isso a figura de Deus, ou a ideia de Deus. Olha só, o Malafaia falou: "Eu nunca pensei que depois de décadas eu voltaria a concordar com Lula", disse Malafaia. "Você está correto, Lula. Eu vou mostrar quem é o meu Deus e quem é o teu Deus. Teu Deus é o Deus que está no Apocalipse, que engana todo mundo e que dá paternidade à criação do diabo e da mentira". Espera aí, as religiões cristãs não são monoteístas? Então, Malafaia está admitindo a existência de dois deuses, pelo menos na política? Acho que ele está complicando as coisas. Talvez ele tenha suas razões de dizer isso, mas o fato é o seguinte: estão misturando questões que não devem misturar. E aí, por incrível que pareça, quem teve a luz para tentar colocar panos quentes e acabar com essa discussão besta de política e religião, ou entre política e religião, foi o ministro da Casa Civil, Rui Costa,
um marxista de carreira e, por definição, deveria ser ateu. Mas ele falou uma coisa que eu não posso dizer que ele está errado. Ele disse simplesmente e obviamente corretamente que crenças das pessoas não pode ser utilizada, nas palavras dele, na disputa político-partidária. Nada mais correto. Então, gente, para o nosso país eventualmente poder voltar à razão, a primeira coisa é termos pensamentos mais objetivos. Separar, primeiro, religião de política de Estado, como recomendou fortemente Jesus Cristo. E depois, no âmbito das políticas de Estado, parar com essa fofocaiada de denuncismo aqui, denuncismo ali, porque isso aí só está causando vergonha, e me referindo nesse ponto ao festival de denúncias que pesam contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi acusado de tantas coisas, golpe de Estado, falsificação de cartão de vacina, atentado ao pudor com uma baleia jubarte, dentre outras coisas. O que acontece? Existem sim muitas denúncias ridículas contra ele e isso aí, eventualmente, se tiver alguma acusação mais séria, também fica desmoralizada. Então essas pessoas que querem botar ele na cadeia, o ex-presidente na cadeia, por conta de uma eventual contravenção verdadeira que ele tivesse cometido, vai ficar desmoralizada nesse meio de tanto denuncismo. O pior é que muitas vezes a verdade vem à tona e torna a situação mais ridícula ainda. Logo na transição de governo, quando Jair Bolsonaro saiu do Alvorada e foi preparada a entrada para hospedar Luiz Inácio da Silva, houve uma reclamação de mais de 200 móveis que haviam sumido. Isso aí virou um denuncismo. O presidente atual falou que foram roubados ou foram levados pelo ex-presidente, ele se defendeu, houve contenda entre as respectivas esposas e isso aí entrou realmente no folclore nacional. Foi até um pouquinho, confesso, achei até um pouquinho engraçado, mas a verdade veio à tona. Olha só, foi publicado no UOL que o governo encontra móveis do Alvorada após Lula culpar Bolsonaro e recomprar peças de luxo. Lembrando que ele comprou um sofá com um piloto automático, uma série de coisas, e uma cama, se não me engano, custou mais de 40 ou 60 mil reais, e isso foi considerado escandaloso na época. Mas não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte: o ex-presidente foi acusado de sumir com 261 peças do patrimônio do Palácio da Alvorada. Isso, se fosse verdade, seria um crime grave. Algum tempo depois de uma nova auditoria no Alvorada, esse número caiu para 80 e tantas peças, e agora, no último relatório, foi declarado que não estaria faltando peça alguma. Mais uma denúncia que fez água, em primeiro lugar, porque não foi bem formulada. E, em segundo lugar, desmoraliza, como eu falei antes, ainda mais essa questão de denuncismo contra o ex-presidente. E nesse ponto, misturando religião e denuncismos, o que eu observo no Brasil atual? Duas bolhas completamente separadas em termos de comunicação, em termos de aceitação ou defesa de argumentos. Se são duas bolhas, uma defende um lado, outra defende outro lado, não há comunicação entre elas porque não há intersecção. As eventuais trocas de palavra que ocorrem nas pouquíssimas, vamos admitir, intersecções, são mais trocas de xingamento e desmoralização de um ou outro lado. É assim que faz política. O Brasil é um país com muitos problemas, tem muita coisa, estamos devendo muito para a população, para as futuras gerações e até para as gerações passadas, e a solução do Brasil não vem por meio desse tipo de debate religioso denuncista, muito menos de apaixonados por ideologias que não se renovaram com o decorrer dos anos, decorrer dos séculos. Gente, está na hora do país ser pragmático, largar de mão essa discussão cujo cunho central é troca de palavras desaforadas, com ou sem viés religioso, e passar sim a debater o que é importante para o nosso Brasil: economia, geração de energia, que já vou tratar depois disso, meio ambiente, educação, segurança, infraestrutura e prosperidade do país. Essa agenda, ela não está em debate na política brasileira. Enquanto ela não entrar em debate, nós não vamos poder avaliar se as coisas que estão sendo feitas são positivas ou negativas. A nossa avaliação nesse sentido vai ser: fui com a cara desse presidente ou não fui com a cara desse presidente, prefiro outro. E não é assim que se faz. Todo mundo, ou a maior parte das pessoas,
traz consigo na sua vida aspectos positivos, negativos, coisas elogiáveis e algumas eventualmente bastante criticáveis. E realmente não é fugindo dos temas de fundo que nosso país precisa que nós vamos ter um futuro melhor, e sim, vamos continuar a bater cabeça, ou bater boca, bater língua, até não poder mais. Enquanto isso, nosso país se aprofunda na miséria, enquanto a maior parte do planeta segue num caminho, lógico, com alguns percalços, ou vários percalços, mas segue numa trajetória bem interessante de desenvolvimento econômico e social. Tanto que o Brasil é um dos países, nesse século, em várias décadas do século passado, que menos cresceram no mundo, que menos se desenvolveram no planeta. Agora vamos para o segundo assunto do Fora de Curva de hoje. Pessoal, um outro assunto muito polêmico é a questão de geração de energia. Muitas pessoas argumentam que o mundo está numa fase de transição energética porque não se pode mais poluir o nosso planetinha por conta, especialmente, da emissão excessiva de CO2 que estaria causando aquecimento global, segundo várias escolas científicas. Há quem questione isso, mas não é meu papel. Eu vou admitir que isso é uma preocupação, pelo sim, pelo não, eu prefiro pensar que sim. É a emissão de CO2 que está causando todo esse problema, porque, se não for, pelo menos nós estamos recuperando ou pensando em recuperar um meio ambiente que está, em vários lugares do mundo, muito depauperado. Então, pelo menos provisoriamente, não vou questionar, eu vou admitir que sim. E aí, um dos focos principais dessa transição para um meio ambiente melhorado, segundo a maior parte dos cientistas da atualidade, que tratam dessa questão, evidentemente, é gerar energia limpa. Está sendo desenvolvido muita coisa. Está sendo popularizado o uso de energia eólica, energia solar como fontes renováveis. A nuclear foi, durante as últimas décadas, bastante marginalizada pelos seus ricos, dado os acidentes que aconteceram, primeiro na Ucrânia, já há várias décadas, depois no Japão, por conta do maremoto. Então houve mais propaganda para o desenvolvimento de energias que não comprometessem o meio ambiente e a saúde das pessoas. Só tem o seguinte, se nós analisarmos a matriz energética global, vamos observar que mesmo com o avanço da eólica e da solar, isso ainda pouco significa na geração energética global do planeta Terra. Olha só que coisa interessante, que informação interessante eu achei no site, que é um Instituto de Estudos Energéticos Globais, parece que a sede é lá no Reino Unido. Coloca o seguinte, que dos anos 90, mais exatamente 1990, para 2021, que é a última informação disponível que eles têm, não fecharam 2022 ainda, o carvão continua sendo disparado a principal fonte de geração energética do planeta. Podemos observar, sim, uma queda do uso de óleo combustível, um crescimento até 2021 do gás natural, mas isso deve ter revertido em 2022 por conta do bloqueio do fornecimento do gás russo para a União Europeia. Energia nuclear também, um estreitamento que significa um menor fornecimento. Hidrelétrica, mais ou menos estável, e ascensão, mas ainda com pouquíssima participação da força eólica, do vento e da energia solar. E aí, continuando essa análise, nós temos um dado interessantíssimo, dois dados muito interessantes. Primeiro, a geração energética do mundo entre 1990 e 2021 cresceu nada mais nada menos que 83,92%. Dessa expansão, 71% foi através do carvão, menos 38%, quase 39%, uma queda de 39%, portanto, do óleo combustível, aumento de 136% do gás natural, que deve ter caído, como eu falei, por conta do corte dos gasodutos russos para a Europa, para a União Europeia. Biocombustível, alta de 448%. Energia nuclear, só 8,4% de expansão, então tem caído na participação, evidentemente. Depois, energia eólica, um salto fantástico, pelo menos em termos percentuais, de 5.845%. E energia solar tem duas medidas, uma é pela energia solar térmica, uma alta de 2.681%, e depois pela adoção, pelo uso de placas solares, que aumentou 131.000%. Olha que númerozão ou que percentualzão. Mas aí, percentuais lindos, bonitos. Mas o que significa isso no que diz respeito à participação global de cada fonte energética no contexto total na geração de eletricidade no mundo? Olha só, carvão em 1990 era 37,32%. Caiu, sim, caiu, para 36%.
ou seja, apenas 1,3% ao cabo de mais de 3 décadas. Será que isso aí realmente é preocupação ambiental ou pode estar refletindo uma incapacidade, pelo menos nesse longo prazo de 30 anos, de se amadurecer uma fonte alternativa de energia que se torne predominante e seja mais limpa? Acho que é isso. Olha só, o óleo combustível, sim, esse caiu de maneira relevante, de 11% em 90 para apenas 2,54% em 2021. O gás natural teve uma ascensão de 14,7% da geração energética global para 23,02%, caindo, como eu falei, certamente, eu não tenho número, em 2022, 2023, por causa das encrencas que a Rússia criou com o mundo. Biocombustíveis, que é uma das fontes alternativas, gera CO2, mas menos do que talvez as outras mais poluentes, subiu de 0,89% em 1990 para 2,18% agora, ou recentemente em 2021. Mas as meninas dos olhos das pessoas com um senso ambiental mais apurado. Energia solar por placas era 0%, passou a 3,58%. Um crescimento realmente relevante, mas insuficiente para os objetivos que se pretendia. A energia solar térmica continua sendo muito pouco significativa, de 0,01% foi para 0,05%, e o vento até teve uma progressão bastante interessante. Em 1990 era 0,03% de participação, pulando em 2021 para 6,54%. Bom, algum progresso nós conseguimos, vamos admitir, mas dentro da matriz energética de 30 anos atrás para a atual, a relevância dos combustíveis mais poluentes, especialmente carvão, não mudou muito. Caiu apenas 1 ponto percentual e torcíamos que caia mais, ou se aprimore o uso ambientalmente mais saudável desse combustível. Mas dentro desse quadro, existe sim uma preocupação global de vários países por qual vai ser nosso futuro energético. Mesmo que a gente não desista do carvão, uma hora o carvão vai desistir da gente, porque é uma fonte finita, várias minas de extração já chegaram no seu ponto de esgotamento. Existem reservas ainda, mas não duram para sempre, então é uma fonte energética que tem que ser substituída. E qual a vertente que está predominando? Por incrível que pareça, é o retorno das usinas ou um novo ciclo de investimento das usinas de fissão nuclear. Essas que provocaram aquele acidente em Chernobyl, na Ucrânia, e depois de algumas décadas no Japão. Segundo o levantamento de uma entidade chamada World Nuclear Association, 60 usinas de fissão nuclear estão em desenvolvimento em 17 países nesse exato momento. Outras 110 plantas já foram anunciadas, mostrando que dentro do contexto que nós estamos vivendo, sim, a energia nuclear, vamos falar energia nuclear suja, da fissão nuclear que gera lixo tóxico, está voltando a ser uma das protagonistas do futuro da geração energética no planeta. Posso condenar isso? Olha, por um lado sim, por outro não. O lado de sim é que mesmo com o aumento das seguranças dessas fontes energéticas, eventualmente o lixo tóxico precisa de algum destino e esse destino nem sempre é muito seguro. Podem ocultar, podem esconder esse lixo por dezenas de milhares de anos, mas eventualmente ele pode vazar. Parece que atualmente estão colocando em poços muito profundos. São várias tecnologias que existem. A questão é a seguinte: a ciência, os cientistas do planeta têm o desafio, mais que desafio, a missão de descobrir ou desenvolver uma forma eficiente, abundante e segura de geração energética, de geração de eletricidade, para que essas tecnologias não sejam mais necessárias. Se alguém me perguntar, Eduardo Starosta, você é contra o aumento de usinas de fissão nuclear no mundo? Eu vou dizer francamente, não sou, porque é a resposta mais imediata e com o melhor grau de segurança, pelo menos até o momento, de gerar eletricidade em abundância para o planeta, e isso, mesmo sujeito a alguns acidentes que podem, nunca são inevitáveis, ainda parece ser a melhor alternativa, pelo menos é o que os especialistas de geração energética estão tratando. Energia eólica pode crescer bastante, solar pode crescer bastante, com o aumento da eficiência da extração energética dessas tecnologias, mas o que é conhecido que vai gerar soluções para comunidades, para países, por enquanto, e com o menor grau de poluição possível, é a fissão nuclear.
Ainda bem que gradativamente está melhorando as experiências com a fusão nuclear, que não é poluente, não gera radioatividade, e talvez isso seja uma solução para daqui a algumas décadas, ou pelo menos 5 ou 10 anos. Enquanto não acontecer isso, enquanto nós não tivermos uma materialidade da geração energética não poluente, a solução, lamentavelmente, passa pela fissão nuclear. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam, like, compartilhamento, e aos novos que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, faço mais uma vez o convite para inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve. Tchau, pessoal.